Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Peço desculpas pela ausência do vídeo hoje, né? Do vídeo que a gente coloca pela manhã. Tive alguns imprevistos aí que eu tive que resolver, mas estou colocando aqui em dia para a gente já fazer esse bate-papo, essa troca de ideias, que tem assuntos bem legais para a gente falar. Hoje tem assuntos bem legais. E o que vocês acharam do jogo da seleção? Meus amigos, tem um amigo aí nosso, que inclusive assiste aqui, que é o Miguel. Ele falou assim, eu acho que ele definiu isso muito bem ontem. Ele mora, inclusive, lá nos Estados Unidos. Acho que no estado da Flórida ele mora. Um abração aí pra ele, inclusive. Ele falou assim, ó. Ô Neto, sabe quando a safra, ela não é boa? Lembra que eu falei pra vocês em alguns vídeos passados que eu acho que em 2030 o Brasil teria uma seleção mais bem construída? Eu continuo achando isso. Eu não acho que o Brasil agora em 2026 vai ser campeão da Copa, não. Espero estar enganado, mas eu não acho. Eu acho que em 2030 a gente já vai ter uma maturidade melhor em diversos aspectos. E com o jogo de ontem eu entendi, né, a campanha aí da Nike do Joga Sinistro, da camiseta, que é pra botar medo. É pra botar medo no torcedor, né, do Brasil. Porque nos adversários não tá botando medo, não. Ontem, mesmo com um jogador a menos, em alguns momentos não, né, em vários momentos, a seleção da França, ela era superior à do Brasil. É que depois, já do meio pro fim ali do segundo tempo, aí o Brasil trouxe algumas peças novas ali, colocou um pouco mais de, digamos assim, embate físico, e aí a seleção da França também caiu muito, né? Teve que jogar com linha mais baixa, teve que se proteger mais. O Brasil subiu um pouco a linha, jogou em blocos mais altos. Então a seleção brasileira conseguiu fazer uma pressão maior naquele final de jogo ali. Mas quando, por exemplo, a gente pega o cenário do primeiro tempo, em que as duas equipes estavam ainda completas, cara, você vê que a forma como a seleção francesa ela toca a bola no centro do campo, a sincronia, o entrosamento, a maturidade do poder de decisão de certos jogadores ali, como por exemplo o Mbappé saindo na cara, fazendo aquele gol maravilhoso de cobertura, um gol de personalidade, um gol do cara que chama responsa, um gol do cara que é matador frente a frente com o goleiro. E faz tempo que a gente não tem jogadores assim, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, ontem fez uma partida muito abaixo. Cara, tô para te falar que uma das piores, talvez a pior partida que eu já assisti do Vinícius Júnior com a camiseta da seleção. Eu sei que a partida dele com camiseta de seleção, as partidas dele, nunca foram muito boas. Claro, sempre no Real Madrid ele brilhou mais, isso é um fato. Mas ontem a partida dele foi muito ruim. Né? Rafinha também com um poder de definição, um poder de finalização extremamente baixo. Eu acho que a seleção brasileira é na melhor a partir de algumas mudanças ali, como por exemplo a entrada do Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou, e na minha opinião, meus amigos, eu vou falar pra vocês uma coisa. O Luiz Henrique, eu acho que ele tá precisando de uma titularidade nessa seleção, viu? Eu acho que até no próximo jogo contra a Croácia, talvez o Ancelotti já vai colocar ele como jogador titular, porque eu acho que ele trouxe uma dinâmica ofensiva muito boa, ele mostrou capacidade de quebrar a linha, ele realmente fez ali movimentações e articulações extremamente interessantes, e esse cara ele vai ser vendido pelo Zenit no meio do ano, por 40 milhões de euros, é o que o Zenit espera. Talvez com a Copa do Mundo e o futebol que ele mostrar, o preço dele ainda vai subir, é bem provável, mas se tiver alguma equipe no futebol brasileiro que tiver aí perdendo o seu atacante, o seu ponta, e já quiser um cara de qualidade, já começa a entrar em contato com o Zenit. Que nem o Palmeiras que está na iminência de perder o Alan, até mesmo pelo próprio Zenit, né? Para o próprio Zenit. Flaco Lopes também é uma incerteza. Cara, você pensar já no Luiz Henrique ali não é uma ideia muito ruim, não. Ah, Neto, mas a gente já tem o John Arias para jogar pelo lado direito. Mas o John Arias também faz lado esquerdo. O John Arias também faz centro do campo.
Luiz Henrique também é um cara maleável, um cara móvel, dependendo ali da forma como você encaixar ele na sua dinâmica tática. Então é extremamente interessante, tá? Observar esse mercado aí desse jogador, porque eu acho que ele tem realmente muito potencial. E aí, o Ancelotti ontem na coletiva, na coletiva pós-jogo, ele super forçou, cara. Ele falou que viu no Brasil um claro potencial competitivo. Rapaz, Ancelotti, pelo amor de Deus. E aí eu vi até alguns jornalistas e algumas pessoas da mídia alternativa comentando assim: o Ancelotti só não está sendo massacrado pela mídia tradicional porque ele é um técnico estrangeiro, porque se fosse qualquer técnico brasileiro, uma hora dessa já estaria assim já, fora fulano de tal da seleção. Pessoal, eu acho que o problema aí não é nem técnico, viu? O que eu vi de positivo no Ancelotti ontem, tá? Eu vi a capacidade de leitura de uma equipe que jogou muito mal no primeiro tempo, de uma equipe que perdeu não, né? Que ficou com um jogador de vantagem em relação ao adversário e ainda continuou muito mal. E aí eu vi uma capacidade também das mudanças fazerem efeito. Porque eu acho que quando ele propõe as mudanças, o Brasil melhora. E melhora bastante. Tem gente que vai contextualizar, mas é porque a França já estava com um a menos, o cansaço, isso e aquilo. Tá, a gente tem que colocar tudo isso no balanço. Só que isso faz parte do balanço natural de todo jogo de futebol, de toda partida. Então assim, não é que eu tô querendo passar pano pro Ancelotti, porque eu acho que ele forçou na coletiva dele pós-jogo. Mas também o cara não pode chegar na coletiva e fritar todo mundo. E para aqueles que falam assim, nossa, tá vendo? Tem que levar o Neymar. Neto, qual que seria a diferença do Neymar em campo ontem? Teria uma diferença. Teria uma diferença, pessoal. Isso eu tenho que dar o braço a torcer que teria uma diferença. O Brasil perdeu sem o Neymar. Se tivesse o Neymar, o Brasil teria perdido com o Neymar. Pelo amor de Deus. Gente, o Neymar, ele não tem capacidade de decisão contra o Capivariano no Campeonato Paulista. Vocês acham que ele realmente vai conseguir lutar contra aquela zaga da França? Vocês acham mesmo? Aqueles caras lá, os caras tipo subiam a linha no ataque no Brasil, voltava, e quando o jogador brasileiro pensava em articular alguma jogada ofensiva, os caras já estavam ali já, velho. Tipo, bufando atrás dos caras. Pô, mano. Aí é forçar a amizade. O pessoal tá parado naquele Neymar do MSN, né? Lembra? Messi, Suárez, Neymar. O pessoal tá parado naquele Neymar que ficou lá há 10 anos atrás, 11 anos atrás, sei lá já, faz tanto tempo. A capacidade do Neymar hoje de decisão ela é muito baixa. E eu não acho que faria diferença ontem, não. Tá bom? Pelo menos essa é a minha opinião. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte, hein? E ó, vou falar uma coisa pra vocês, Mega Sena está acumulada em 40 milhões de reais com concurso amanhã, dia 28/3. Além disso, você também tem a dupla Cena de Páscoa, com concurso no dia 4/4, valendo 35 milhões de reais acumulados também. Muito simples e muito fácil de você conhecer os bolões, tem de todos os valores, para todos os bolsos, para todos os gostos. Você pode clicar no link que eu estou colocando fixado ou no QR Code que está aparecendo aí, vai abrir um chat e você pede pro pessoal lá, ó, quero um cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você e você vai poder utilizar em qualquer bolão aqui da plataforma da Tribo. Além disso, ó, tem Loto Fácil, Lotomania, Dia de Sorte, Loto Fácil Final Zero. Tem uma infinidade de possibilidades. É aquele negócio, você quer ficar milionário? Para ficar milionário, você tem que pelo menos tentar, porque senão não tem jeito. Se não tentar, pessoal, não tem jeito. A partir do momento que você tenta, pode ser que não fique, mas também pode ser que fique. Pelo menos você tem uma chancezinha. Ah, Neto, mas é uma chancezinha em muito. Mas você ainda tem chance. Se você não tentar, tu não vai ter chance. Tá bom? Tribo da Sorte, pessoal. Tamo junto. Vou conversar com vocês a respeito de uma entrevista do CEO do Atlético Mineiro. Pô, agora virou uma moda no futebol brasileiro, né? CEO. Que bonito isso, né? Olha, CEO, que chique. É o corporativismo entrando dentro do futebol. É isso que está acontecendo. E vamos ver o que ele falou aqui. É o seguinte, o Atlético Mineiro fez o projeto Galo 30, tá? Não é esse o nome.
O nome é Projeto Galo 2030, não é Galo 30, mas fica legal o Galo 30, né? Projeto Galo 30. Fica legal, não fica? Fica legal. Eu inventei esse, eu inventei. E esse projeto, ele se baseia em mudanças estruturais dentro do Atlético Mineiro e também aportes financeiros com rodadas ali de investimentos para que o clube ele vá subindo aí degraus e conquistando espaço no futebol brasileiro. Aí você olha e fala assim para mim, Neto, eu já tive a sensação que eu já ouvi um projeto desse semelhante no Galo. O Galo já tentou fazer isso uma vez alguns anos atrás, parece que não deu muito certo, né? Enfim, e agora eles estão resetando e querendo colocar isso de novo com o objetivo de chegar ali em um clube mais estruturado, em um clube forte, potencialmente, financeiramente falando, em 2030. E aí o CEO do Galo, ele deu uma entrevista, né? O Pedro Daniel. CEO Pedro Daniel reconheceu que o Atlético Mineiro ainda não possui o mesmo poder financeiro de Flamengo e Palmeiras, mas afirmou que o objetivo é chegar a esse nível até o final da década. Olha aqui. Temos que estar na primeira prateleira do futebol brasileiro. Você vai ser campeão sempre? Não, mas você vai estar sempre competindo. O Atlético vive disso, por isso é um projeto de médio prazo, por isso que chamamos de Galo 2030. E aí, segundo ele, o clube precisa ser mais eficiente na gestão e nas decisões esportivas para competir com rivais que possuam receitas maiores. E aí é onde eles questionam o CEO falando sobre a realização de investimentos próximo a Palmeiras e Flamengo. Ele responde o seguinte, não, ainda não. Espero fazermos uma entrevista daqui um ano e meio, pensando em uma contratação desse porte financeiro. Hoje não é nossa realidade. Flamengo e Palmeiras têm uma realidade financeira diferente de todos os outros times do Brasil e estamos trabalhando para chegar muito perto deles, disse aí o Pedro Daniel, o CEO do Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro eles já tentaram fazer isso uma vez, vocês lembram ali, há 2, 3 temporadas atrás, a gente tinha o time das estrelas, time que tinha uma concentração de jogadores muito bons, né? Você teve ali o Hulk junto com o Paulinho. Cara, jogadores realmente muito bons. A equipe do Atlético Mineiro construiu uma equipe muito boa, mas que acabou não rendendo da forma que se esperava. Isso porque eu acho que muitas vezes os clubes brasileiros, eles vão enfiando os pés pelas mãos. Eles não se organizam financeiramente para se tornarem autossustentáveis e manter aquilo. Porque não adianta um ano você ter o elenco das estrelas. Às vezes você vai lá, bate na trave de uma competição, às vezes você nem bate na trave. E aí, no ano seguinte, você não tem fôlego financeiro para manter aquilo competitivo. Diferente, por exemplo, do Palmeiras e do Flamengo, que isso foi uma escalada que começou há pouco mais de 10 anos atrás. E aí, esses clubes, eles tiveram a visão que muitos estão querendo ter agora, esses clubes tiveram lá atrás, e eles tiveram um tempo para trabalhar sem grandes conquistas expressivas. E hoje eles têm conquistas expressivas e competem todo ano justamente porque se abdicaram de muitas coisas ali atrás. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo ganhou em 2024 Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foi um sopro, uma gota no oceano, o fogão acabou. Acabou o gás do fogão. E agora o fogão passa por toda a situação que a gente está vendo, né? Situação essa que até daria, eu acho que para ser evitada, se você tivesse um pouco mais de paciência em maturar melhor esse elenco. Mas não, os caras eles fazem uma injeção, um aporte artificial muito forte e depois o clube ele não consegue sustentar isso sozinho. E aquela injeção de dinheiro ali, ela simplesmente acaba e aí você tem que arrumar meios para fazer esse sistema se tornar autossustentável. E isso não acontece. É o que os clubes brasileiros não fazem. Nossa, Neto, parece simples. E é. Só que você tem que ter paciência para segurar a buzina da torcida no teu ouvido, porque você vai ter que passar por uns momentos ali de abismo, meu amigo. Vai ter que passar por uns momentos de seca. Sem a seca, tu não vai encontrar o paraíso no meio do deserto. Você vai ter que camelar um pouco, transpirar, passar sede, para encontrar ali um oásis no meio do deserto. Que o futebol brasileiro, a economia brasileira, ela é um deserto, que você olha e parece que, meu Deus do céu, o que eu faço? Isso vale para todo mundo. Para quem empreende aí, no dia a dia, sabe que aqui, cara, o Brasil é um país muito difícil para você, sei lá, vou construir um negócio, muito difícil.
E aí você precisa ter a paciência para encontrar esse oásis no meio do deserto. Falar é mais fácil do que fazer. Só que as equipes brasileiras têm cases de sucesso hoje dentro do nosso futebol para fazer isso acontecer, tá? Não é desculpa. Não é desculpa. Vamos seguir aqui. Nós tivemos uma entrevista aí do Anderson Barros, eu até comentei uma parte dela dessa entrevista, e tem outra parte que ela ficou aqui pendente da gente trazer. O que o Anderson Barros, o dirigente do Palmeiras, falou a respeito ali de Abel, arbitragem e também um pitaco ali. Um pitaco, uma alfinetada nas equipes rivais, utilizando as equipes rivais como exemplo. Ele falou não diretamente das equipes, mas indiretamente ficou muito claro o recado dele. A informação que a gente tem também agora, deixa eu ver de onde que é essa informação, galera, só para confirmar aqui, do GE. O Palmeiras, ele tem se preocupado com a forma frequente que o Abel ele tem sido enquadrado no STJD. Isso porque o técnico foi enquadrado de novo na questão ali disciplinar, na expulsão, ao receber um cartão vermelho, só que dessa vez teve ali um asterisco na nota, né, na súmula ali, no relato que fizeram sobre a situação do Abel, porque eles colocaram ali que novamente o técnico tem repetidas vezes tido problemas de desrespeito à arbitragem, já é o segundo cartão vermelho que leva apenas no início da temporada, e isso provavelmente pode trazer sanções disciplinares e punitivas mais firmes ali por parte do Supremo Tribunal Desportivo. A informação do GE traz que nos bastidores o Palmeiras tem Abel, ó, se atenta aí. A própria presidente Leila Pereira tem orientado o técnico a ter uma conduta diferente ali na beirada do gramado. E é justamente sobre isso que o Barros falou na entrevista dele, onde ele aproveitou também para alfinetar outras equipes. Quando questionado sobre as atitudes do Abel à beira-campo, o Barros respondeu da seguinte forma: o Abel é um treinador extremamente jovem, com uma capacidade fora dos padrões normais, mas um cara extremamente sanguíneo, principalmente à beira-campo. Há alguns dias houve uma denúncia do STJD, e eu me questiono, existe uma falta grande quando ele é expulso, como foi contra o São Paulo. Ele é uma liderança para os atletas, já é uma punição. Quando o STJD dá uma outra conotação, não é só arbitragem. O que é mais grave, uma instituição publicar dados do árbitro, um clube dizer que um árbitro não vai mais apitar jogos daquele time, um diretor apontar erros passados de um árbitro, essas ações não são mais graves? Um técnico toma uma atitude e é punido. Tenho certeza que o que acontece nos bastidores é mais grave. Ele tem a consciência que precisa corrigir o comportamento, mas fora do campo, ele doa os royalties dos livros, participa das ações. Contra o São Paulo, ele usou as meias da campanha pela síndrome de Down. O todo é mais importante, os comportamentos pré-definidos são mais complexos. Isso aqui é enrolação, tá, pessoal? Tá? Só antes da gente... Esse negócio de, ele doa os royalties, ele usa... Isso aqui é enrolação. Pô, que legal, bacana a atitude do técnico. É bacana, sim. Só que isso não justifica o cara rebentar microfone em campo, não justifica. E eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu tenho que ser honesto aqui. Eu preciso ser honesto. Neto, mas é legal ver o Abel enérgico. Eu também gosto do Abel enérgico. Só que chega uma hora que a energia demais, ela ultrapassa os limites. Chutar o microfone, sabe? Ficar xingando, né, proferindo palavras ali contra o árbitro. Tudo bem, uma vez ou outra, beleza. Mas toda hora essa cena. E outra coisa, meus amigos, eu vou muito mais além. Vamos pensar também com a razão. Uma hora o STJD vai querer punir de forma exemplar ele. E aí sabe o que vai acontecer, né? 3 jogos, 4 jogos sem o Abel em campo. Aí vai estar lá o auxiliar, João Martins, que vai tentar fazer os improvisos da cabeça dele. Aí vocês sabem o que acontece. Outra coisa. O que ele falou aqui que foi direcionado aos outros clubes, né? O Barros. Olha só, presta atenção. Lembra quando eu falei para vocês que no ano passado o Flamengo estava divulgando nas suas redes sociais oficiais a ficha técnica da partida com o nome do árbitro? Eles colocavam em destaque nas redes sociais o nome do árbitro, o nome dos auxiliares,
todas as informações de arbitragem. Trazendo todos esses dados. É disso aqui que o Barros está falando. Ó, uma instituição publicar dados do árbitro. Aqui ele estava falando disso do Flamengo. Aqui, ó, em outro ponto ele fala, um clube dizer que um árbitro não vai mais apitar jogos daquele time. É o que o CEO Marcelo Paz, CEO do Corinthians, diretor do Corinthians, sei lá, hoje em dia tá essa nomenclatura maluca aí. O Marcelo Paz falou que o árbitro, agora o último, no protesto lá contra o jogo do Flamengo, ele não deveria mais apitar jogos do Corinthians. Ó, o outro diretor apontar erros passados de um árbitro, que é o que o Rui Costa fez lá do São Paulo. Então aqui ele meio que desovou a responsa em todo mundo. Aí no começo ele fala assim, o Abel é um treinador extremamente jovem. E aí? Ele não é extremamente jovem não, o Abel já tem mais de 5 anos de Brasil e quase 10 anos de carreira como técnico, tá? Ele já tem os seus 45 anos de idade. Não é o menino Abel, daqui a pouco os caras vão falar assim, não gente, o menino Abel, não é o menino Abel. Ele não é assim, jovem, não. Ele já é um cara já jovem, é um treinador, sei lá, que começou no passado, ano retrasado, no futebol. Aí é um treinador jovem. Jovem, às vezes, até de profissão, né? Mas em questão de idade, de maturidade, às vezes o cara pode ser até um pouco mais velho também. A gente tá falando de um homem de mais de 45 anos de idade que, pô... Isso tem incomodado tanto que o próprio Palmeiras tem pedido para ele segurar uma onda. E o Barros, ele tem que dar uma enrolada aqui, ele não pode falar muita coisa, porque ele sabe que o Abel manda mais ali dentro do que ele. É mais fácil o Barros cair do que o Abel cair. Então quem tem que fazer isso aqui é a Leila. Da forma como o GE até noticiou que tem feito. Tá bom? Então não adianta a gente jogar a responsa para outros clubes. A gente também tem que assumir a bronca. Se a gente quiser ter o discurso de que a arbitragem no Brasil precisa mudar, como é o que o Barros fez na TV Palmeiras na semana passada, a gente tem que começar sendo exemplo disso, tá? Exemplo de fair play, exemplo de estrutura, exemplo financeiro, exemplo também nessa parte aí de arbitragem. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.